Olá! Nesse semestre, nas aulas de Linguística Aplicada, nós discutimos o conceito de falante nativo e qual as suas implicações dentro de pesquisas no quadro da LA. Foi uma questão muito polêmica em sala de aula, principalmente relacionada ao ensino de uma língua estrangeira. Por isso, nós decidimos conversar com algumas pessoas da área e com alunos de língua estrangeira para saber o que eles acham sobre esse tema. Oi, Bruno. Para você, o que é um falante nativo? Falante nativo para mim é aquele que aprende a língua desde criança, né? Que é a língua que você sabe por natureza, né? Você não aprende depois de grande. E, na sua opinião, quais seriam as diferenças entre aprender uma língua estrangeira com um professor nativo e um professor não nativo dessa língua? Eu acho que é melhor, né? Aprender com um professor nativo. Eu já tive aula com professores nativos antes. Eu acho mais interessante que eles têm uma visão mais ampla da língua, né? Mais natural mesmo, né? Mas por mais que os não nativos, às vezes eles saibam melhor as nossas dificuldades, talvez, às vezes porque eles entendem o nosso processo de aprendizagem da língua, né? Como não nativo aprendendo essa nova língua. Mas eu acho mais bacana ser nativo. Oi, Antonieta, eu queria saber qual é a sua concepção de falante nativo. Então, eu vou dar a concepção clássica de falante nativo, que é aquele falante que possui a competência ou a intuição para identificar o que é agramatical na língua, uma vez que ele tem os parâmetros marcados para aquela língua. Tá, e como essa concepção se relaciona com a linguística aplicada? Eu não acho que a linguística aplicada ela deve funcionar numa cisão, o que é linguística aplicada, o que é linguística. Claro que a definição que eu trago ela é uma definição da linguística, a partir de Chomsky. Eu acho que a linguística aplicada pode ou não fazer uso dessa definição. Eu não vejo a linguística aplicada tão preocupada em definir ou não o falante nativo. Mas eu não sei se a gente precisa trabalhar nessa cisão. Eu acho que, mesmo numa perspectiva chomskyniana, a linguística aplicada ela pode fazer uso dessa definição ou de outras. Tá. E como você relaciona essa definição com o ensino e aprendizagem de língua estrangeira? Quando a gente fala de falante nativo, para dar aula de inglês, a gente está pensando num input. Eu acho que independe, né, se o falante é nativo, ele não é nativo, ele tem que oferecer um input robusto, bom para os alunos. Se ele é nativo, não quer dizer que as escolhas que ele faz oferece esse tipo de input. Se ele não é nativo, ele pode não produzir esse input mais robusto, mas ele pode lançar mão de outras formas de input. Por exemplo, vídeos, músicas, filmes. Porque, vou dar um exemplo prático. Quando a gente fala de phrasal verbs, por exemplo, a não ser que o falante não nativo seja bastante competente, a gente não vê de uma forma muito natural e corriqueira esse tipo de estrutura em falantes não nativos. Então, o que não significa que ele não fale, né, a língua de uma maneira eficiente. Então, nesse caso, ou ele vai marcar na fala dele de uma maneira mais artificial, já que não é uma coisa que ele faz naturalmente, ou pode até fazer, né? Não estou falando que todos os falantes não nativos não utilizam phrasal verbs. Estou falando que é menos comum. Ou ele marca na fala dele e a partir disso ele oferece um bom input para que os alunos também produzam esse tipo de estrutura, ou ele procura outras formas, como vídeos, músicas e outros fontes que fornecem esse input. Porém, não quer dizer que o nativo oferece um bom input. Eu acho que quando a gente fala de aula, a gente está falando de planejamento e como esse planejamento oferece um input robusto para esses alunos e como a partir desse input o professor planeja
a produção oral, formas para que esse aluno produza oralmente, por escrito, a língua. Então, acho que isso independe, se é falante nativo ou não. O que tem que ter por trás é um bom planejamento que forneça um input adequado para esses alunos. Qual a sua concepção de falante nativo? Eu entendo como falante nativo aquela pessoa que cresce exposta a uma língua e desenvolve essa língua. E como que essa concepção se relaciona com a linguística? Todo estudo de aquisição de primeira língua leva em conta as percepções do nativo, o julgamento gramatical do nativo, em relação a determinadas estruturas, a determinadas produções ou frases que você cria. Ok. E qual a relação entre essa concepção de falante nativo com o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira? Eu entendo que para ensinar uma segunda língua você não precisa ser um nativo, você tem que ser proficiente nessa segunda língua. Você podia ilustrar mais essa sua fala? Posso. Para eu ensinar um aluno uma segunda língua, eu não preciso ter todo o julgamento de restrições gramaticais, do que é possível, do que é impossível nessa segunda língua, para eu ser proficiente. Então, se eu sou proficiente na língua, se eu entendo as regras gramaticais, o uso de vocabulário, algumas questões de pronúncia, e mesmo questões de uso, eu consigo ensinar propriamente esse aluno. Muito obrigada. Após assistirmos aos dois linguistas e a opinião de um aluno de uma segunda língua, podemos concluir que a expressão falante nativo já está ultrapassada na área da educação, porque há outras coisas que devemos levar em consideração quando falamos de um bom professor de uma língua estrangeira. Uma das coisas principais é ter a proficiência ou o domínio daquela língua a ser ensinada, além de uma visão pedagógica e uma organização de um planejamento que esse professor consiga elaborar e aplicar na turma, a fim de que os goals, as metas estabelecidas para aquele grupo sejam atingidas adequadamente. Porém, o aluno acha que ainda é mais bacana a gente ter aula com um professor nativo, porque esse label, essa etiqueta de professor nativo ainda carrega questões socioculturais muito fortes para os alunos e para elaborar a opinião do senso comum. Nosso trabalho de linguistas aplicados é derrubar esse mito e valorizar mais os professores que não são nativos e que têm todos os requisitos necessários para elaborar uma boa aula. Também não podemos nos esquecer que com a globalização, o inglês vem se tornando uma língua franca de comunicação entre os países e que a expressão usuário da língua é muito melhor a ser utilizada do que falante nativo. O usuário de uma língua é um falante que faz uso de um determinado idioma para se comunicar em uma situação em que ele se encontra. Então, o que a gente tem que ter em mente não é a expressão falante nativo ou não nativo, é a gente pensar em como as pessoas estão usando o idioma como usuários de língua para que seja atingido um objetivo maior, que é a comunicação entre países diferentes, o compartilhamento de ideias, e não se ater simplesmente a um rótulo de falante nativo ou não nativo. Obrigada!